Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Projeto Integrador de Tecnologia da Informação. Eu sou o professor Carlos Alberto, que você já me conhece, e vamos para a nossa atividade de hoje. Estamos no módulo 4, Validação da Solução, Unidade 1, Modelagem de Diagramas UML. Então, no módulo 1, eu preparei um plano de ação, no módulo 2, eu fiz a visitação em loco, eu conheci os problemas do meu bairro, no módulo 3, eu identifiquei as soluções e escolhi uma solução. No módulo 4, eu tenho que modelar essa solução, já encerrando a disciplina, preparando para o próximo projeto Integrador 2, onde vocês vão implementar esse código, né, para esse software. Então, fazer a modelagem hoje de diagramas UML é mostrar para vocês as ferramentas que permitem você criar o diagrama de estudo de casos, o diagrama de sequência e o diagrama de classes. Tudo bem? Então, isso aí será mostrado, vocês vão aprender. E tem disciplinas, né, que são antes do projeto integrador ou paralelo ao projeto integrador, que ensina você a fazer isso, tá? Então, não se preocupem que vocês vão aprender a fazer diagramas e vão treinar essas habilidades de diagramas para aprender a implementar de forma correta. Vamos lá. Ok, então na visão geral do projeto integrador, nós estamos nesse módulo 4, aonde no módulo 1, que é hoje, a gente vai fazer essa modelagem da solução proposta. E vamos produzir o mapa conceitual e o diagrama de entidade e relacionamento da nossa solução, ok? No próximo módulo, unidade 2, aí nós vamos validar isso produzindo o relatório final e entregando todos esses diagramas. Vamos lá. Só relembrando, a solução que você escolheu de todas as soluções possíveis para o seu problema, a gente precisa modelar ela. Então, essa solução que eu chamo de final, né, ela precisa ser modelada para o seu problema de demanda social. Então, vamos só relembrar. Eu decidi, nos meus exemplos aqui de aula, né, fazer uma visita ao lixão. Legal. Dentro lá da visita, eu identifiquei garrafas PETs em quantidades enormes. Pesquisei o que era possível fazer com garrafas PETs, decoração, móveis, uma casa. E aí optei por desenvolver armadilhas para mosquito, lembra? Então, isso aí eu encerrei com essa solução o módulo 3, unidade 2. Então, agora, o estudante ou o grupo que está desenvolvendo, né, precisa modelar essa solução inovadora aí, tá? Por meio de diagramas UML. Então, os diagramas que nós vamos desenvolver é o de caso de uso, de sequência e de classe. Tudo bem? Então, são esses 3 diagramas. E vamos ver as ferramentas que a gente pode usar para desenvolver esses diagramas. Lembrando, esses diagramas vocês estão estudando em outras disciplinas e eles são necessários para você especificar o seu sistema que você vai desenvolver, ou a sua aplicação que você vai desenvolver, ou o seu website, ou o que você vai implementar em código. Então, quer dizer, isso aqui que vocês aprendem nessa aula, usando essas ferramentas que são gratuitas e estão na internet, vou mostrar os links, vou mostrar como usar, é o que vocês vão usar no resto da vida de vocês aí. Então, quer dizer, aprendeu isso aqui ou aprendeu antes, continua a mesma coisa, nós vamos usar isso para o resto da vida, porque nós somos desenvolvedores de código, nós somos implementadores de solução tecnológica, ok? Então é possível, através da modelagem desta solução, ir refinando essas informações que a gente foi coletando, os requisitos, para que, por meio de interações sucessivas, conforme eu vou desenhando na ferramenta, eu vou modelando lá, eu vou ligando, eu vou juntando as informações, eu vou fazendo criação e identificação de melhorias do protótipo. Quer dizer, eu vou descobrir, faltou um negócio aqui, eu tenho que ir lá e adicionar. Opa, tem um excesso aqui, tira. Então, quer dizer, são interações sucessivas, refinando essas modelagens para que tenha uma visão final, uma visão técnica correta.
tudo isso é normal. Então, lembra aquela roda que gira o plano de ação que eu falei para vocês? A gente não para nunca aquilo lá, porque a gente está sempre refinando, muda a lei, muda a norma, muda a técnica, muda a instrução normativa. Eu tenho que refinar, muda o problema dentro da sua empresa. O código nunca é duradouro, ele sofre alterações no ciclo de vida dele. E eu preciso testar essa solução, né, por meio da modelagem de UML. Por que a modelagem UML? É uma linguagem que me permite desenhar diagramas, que me permite ver como vai funcionar o meu código, como vai funcionar o protótipo do meu código e se ele vai atender aqueles requisitos à minha necessidade. Ou seja, eu, como um cliente que estou usando um produto ou um sistema, eu preciso ter garantias que eles atendem os meus requisitos. Então, a gente vai ver ao longo dessas diagramas as coisas que a gente pode fazer a mais, fazer a menos para melhorar ele. Tudo bem? Então, pode ser que você precise ainda melhorar esses modelos propostos para que a sua solução seja a mais correta possível. Fazendo isso, você está documentando essas melhorias e essas modificações, ok? Então, o primeiro diagrama que a gente vai ver é o diagrama de mapa conceitual, tá? Eu já mostrei ele lá na unidade anterior, né? Como do meu projeto que eu estou fazendo como professor dentro da disciplina, como exemplo para vocês. Então, existe o MindMist aqui, que é na internet, tem esse Google aqui, que é na internet, e tem o CMAP. Eu uso o CMAP. Meu gosto, minha decisão. Vocês podem olhar esses três, que são sugestões, mas vocês podem falar para mim assim, professor, eu gostei mais desse, vou usar esse. Não tem o menor problema. O resultado dos mapas conceituais é o mesmo. É você olhar um cenário, olhar tudo que acontece naquele cenário e descrever através desse diagrama mapa conceitual. Para vocês terem uma ideia, esses mapas conceituais, se você não lembra, você deve ter aprendido ele no 7º ano, você entendeu? No ensino fundamental 2. Eles são ensinados lá e você pode usar ele para o resto da vida. Então, eu vou dar uma parada, eu vou clicar no CMAP, que é a minha ferramenta de mapa conceitual. Vou mostrar para vocês da onde ele vem, lá dos Estados Unidos, numa universidade lá, é de graça. Você baixa, instala, sempre continue, next, concluir. E ele instala para você, e depois eu vou mostrar para vocês a ferramenta rodando, ok? Eu já cliquei aqui nesse CMAP, ele vai cair nesse aqui. Então, ao clicar lá no link do CMAP, você vai cair nesta tela aqui, que é lá nos Estados Unidos, lá de uma universidade que permite você usar essa ferramenta. E está aqui o botão, ó, download. Tem versões para Windows, macOS e Linux, que eu acredito que sejam os 3 sistemas operacionais que os nossos alunos têm para o seu computador pessoal, para a sua empresa, onde você trabalha e pode usar para desenvolver essa atividade de AD. Então, ao clicar aqui, ó, ele vai abrir essa janela para você se cadastrar, tá? Colocando seu e-mail, seu nome, tá tudo em inglês, mas se colocar o tradutor Google aqui em cima, ó, ele vai e faz a tradução disso, tudo bem? Para o português, ó. Vou fazer a tradução. Pronto, fez. Então tá aqui, eu ponho o meu e-mail, meu nome, o último nome, que é normal nos Estados Unidos, com a minha empresa, minha organização. Coloca aí, estudante, o FMS, país Brasil, acabou. Ele pergunta aqui qual que é o sistema operacional destino, você pode escolher um aqui. Você quer o do Windows, o Mac ou o Linux. Responde essa perguntinha, quanto que é 3 mais 5? É 8, tá? Isso aqui é para saber se não é um robô, e envia. Quando você enviar, ele libera esse lado de cá que está as versões, ó, Windows 32 bits, Windows 64, macOS, X, macOS anterior ao X, Linux 32 bits, Linux 64 bits, e o FTP e download alternativo. Então, aqui tem as 3 opções que você pode escolher. Fazendo o download, você vai instalar essa versão na sua máquina, tudo bem? Então, eu vou só mostrar para vocês aqui, ó, como é que seria o meu, tá? Então, o meu seria macOS e ele vai baixar para instalar. Continuando a partir do ponto que eu cliquei lá e baixou, ele baixou esse arquivo aqui para mim, ó, que vocês podem ver em azul. macOS CMAP ferramenta. Ao clicar nele, ele está zipado. Ao dizipar esse arquivo que ele baixou, ele vai
trazer o CMAP versão 6 aqui. Ao clicar nele, ele começa o processo de instalação. Olha só como é que é. A partir do momento que você clicou para instalar, ele vai trazer esse programinha de instalação, tá? E aí é o que eu falei, dá next, next, next aqui, e ele vai instalar, ó, next, eu aceito, next, configuração típica, next, next, ele vai e instala para você, tá? O que seria o CMAP. Então, ele é muito simples de ser feito, tá? E o que acontece? Você vai ter a última versão do CMAP, né, instalada na sua máquina, e aí a gente pode até configurar qual é a linguagem que você quer. No caso aqui, por exemplo, ele está em inglês, mas eu consigo mudar ele para português, tá? Até francês, alemão e espanhol. Deixa ele só continuar, ele está fazendo na minha máquina, é bom que vocês vejam, que vocês já aprendam. E começamos a desenvolver um mapa conceitual. Então, dando continuidade, né, no install, clicando no install, né, ele vai fazer a instalação do CMAP. Ele está todo em inglês, mas como eu falei, é possível a gente passar ele para o português, para o espanhol. Então, para encerrar, ele pergunta qual é a língua que eu quero, né? Se eu quero inglês, o espanhol, o português, eslovaco, eu permito configurar ele. No meu caso aqui, eu vou deixar em inglês mesmo. Então, vocês estão visualizando a janela do meu macOS, onde ele instalou aqui, ó, IHMC CMAP, tá? E aí ele tem aqui o aplicativozinho do CMAP, que é essa cabecinha verde aqui com um mapa conceitual dentro dela, tá? Então esse é o símbolo dele. Eu vou clicar para executar. E aí nós vamos executar o CMAP e ver como é que você faz um mapa conceitual, ok? 2 minutinhos já está abrindo. Então, ao clicar e executar o aplicativo do CMAP de fazer o mapa conceitual, ele vai trazer aqui, ó, mapas conceituais ou mapas conceituais na nuvem. Ele permite até você criar um mapa conceitual lá na nuvem, tá? Eu, no caso, vou criar um aqui mesmo na minha máquina, só para vocês verem. Então, eu ao clicar aqui com o mouse da direita nessa parte branca do aplicativo, ele já aparece novo para mim, tá vendo? Ele já está em português, que eu mudei a configuração. Então, eu falo novo, CMAP, ele criou uma janelinha para mim que vocês devem estar visualizando essa janelinha aí, ok? Então, ele abriu para mim uma janelinha onde eu vou poder desenhar o meu mapa conceitual, tá? E aí, para desenhar, é simples a ideia de um mapa conceitual, para quem nunca viu, tá? Eu dou um clique nessa parte branca. Ele vai trazer para mim ali uma bolinha, né? Uma nuvenzinha. O que eu escrevo ali? Começa a escrever as informações do meu cenário, do que eu fui lá e coletei, do que eu fiz. Então, por exemplo, suponha que eu fui no lixão. Então, eu escrevo lá, ó, lixão municipal. Municipal. Ok? Então, ele colocou isso para mim lá, ó, lixão municipal. Eu vou colocar numa escala maior aqui, de 200, ó, tá vendo? Ó, lixão municipal, que fica mais fácil de vocês enxergarem. Aí eu fui lá no lixão municipal e vi que o lixão municipal contém lixo orgânico. Olha só como é que você vai montando as informações. Por isso que é um mapa conceitual dos seus conceitos. Aí eu vi que o meu lixão, além de ter o lixo orgânico, ele tem lixo eletrônico. Lembra que eu falei sobre isso lá desde o primeiro slide, segundo slide? Então, e eu clico nele, ó, eu posso arrastar ele. Aí o mesmo lixão municipal que contém o lixo orgânico e o lixo eletrônico tem um lixo que eu chamo de lixo reciclável. Olha só. Não, lixo reciclável, todos eles são. Eu vou dizer que tem as minhas garrafas. Eu vou dizer que tem as minhas garrafas PETs, tudo bem? Não vou confundir PET com animal, não. Garrafa PET. E aí, quer dizer, eu vou montando um mapa conceitual daquilo que eu visualizei lá, daquilo que eu coletei de dados, daquilo que eu entendi. E aí, lembra que a garrafa PET, eu posso, olha só como é interessante, reciclar como plástico, reciclar o plástico, eu já vou pôr lá o reciclar, que é o verbo antes, como o plástico,
Então, aqui é um verbo, ó, reciclar. O mesmo reciclar o plástico, eu posso reciclar para decoração. Lembra que eu falei que era possível fazer isso? Como que eu falei que era possível reciclar para fazer uma base da residência, né? Base de casas. Eu vi uma casa flutuante. Como eu posso reciclar e fazer o que mesmo? Armadilhas. Olha só que legal. E o PET permite você ir redesenhando, ir puxando ele para cá, fazendo, ajeitando. E aí eu fiz o PET dessa forma assim, tá vendo? Aí as setinhas aqui, eu posso mudar essa setinha também, direcionar. Algumas eu direcionei, outras não, mas eu posso padronizar isso, tá? E vou fazendo o meu mapa conceitual de tudo aquilo que eu coletei do meu problema, que tem uma solução e que eu vou implementar a solução. Tudo bem? Vou parar aqui, que vocês já entenderam a ideia, e vou mostrar um outro exemplo desse que eu já fiz, tudo bem? Paro aqui. Ele pode perguntar para você se você quer gravar ou não, tá? Então sempre grava para não ficar, posso colocar comentários, posso fazer um monte de coisas aqui. Então, pessoal, esse aqui é o meu diagrama de mapa conceitual do meu problema de. Lembra que eu estou trabalhando com o ponto de ônibus, isso, aquilo, do meu problema de sistema de transporte coletivo? Esse aqui é o meu mapa conceitual. Então, eu tenho lá os usuários, eu tenho as crianças, os adultos, as linhas de ônibus, as concessões, as empresas, os itinerários, os pontos de ônibus, as viagens realizadas, as frotas, eu tenho tudo aqui. Mas eu vou mostrar isso por lá, tá? Dentro do slide. Então, eu fiz o meu mapa conceitual, como vocês devem fazer para a solução lá que você idealizou, lá que você vai implementar, ok? Então, pessoal, olha só. Cliquei lá, fui lá, baixei, instalei, fiz tudinho e agora eu estou voltando para o slide para vocês verem aquela minha solução do ponto de onde desenvolver um software de visualizar as viagens. Então, esse aqui é o meu mapa conceitual. Ó. Tem os clientes, tem os adultos, tem as crianças. Já mostrei ele para vocês. Tem o código da linha, tem a viagem que um usuário fez, 2, 3 que ele fez, as linhas de ônibus, as concessões, o sistema de transporte coletivo na minha cidade, as empresas que ganharam a concessão, aí tem os itinerários, aí tem os pontos de ônibus no itinerário, quer dizer, numa rua que está ligada ao itinerário, tem os pontos de ônibus que está definido nesse itinerário, tem os horários que passa nesse itinerário, tem as viagens realizadas, tem o código do ônibus na frota da empresa que realiza essas viagens. E aí lembra, as viagens podem ser atrasadas no horário, antecipadas, e eu controlo tudinho aqui desse mapa conceitual. É o meu problema sendo modelado e eu tendo uma visão desses conceitos envolvidos lá no meu problema, no meu cenário lá. Ok? Ficou mais claro? Então, isso aqui eu já tinha mostrado na aula anterior e eu vou continuar aqui. Depois que eu fiz o mapa conceitual, eu tenho que fazer os diagramas UML. Aí, nos diagramas UML, eu também vou ter várias versões, vou fazer várias interações. No meu problema do ponto de ônibus, lá que eu estou desenvolvendo o software, eu vou fazer o diagrama UML de sequência, de caso de uso e o de classe. Tenho duas ferramentas na web, tá? Disponíveis. Essa aqui você usa via browser e essa aqui você baixa e instala na sua máquina, igual o CMAP. Eu gosto desse que baixa e instala, porque eu não dependo da web, eu posso fazer em qualquer horário, qualquer momento, na minha casa, independente da web, estou viajando num lugar na onde não tem internet, eu consigo trabalhar. Então, vamos ver como é que é você clicar ali, ir lá, baixar, instalar e rodar esse Astat, que eu poderia fazer os diagramas lá, ok? Então, ao clicar naquele link lá do Astar, que é essa página web aqui, ó. Então, ao clicar lá naquele link do Astar, você vai abrir essa web aqui, essa página web. Deve estar em inglês, então eu tenho as opções aqui em cima, ó, estudante, português, chinês, né? Aí eu clico em português, passando de inglês para português, então ele traz aqui, né, o web disso. Então, olhem só, pessoal, esse website
mostra o manual do usuário para você aprender a usar a ferramenta, né? Mas ele também mostra o que é possível utilizar dentro da ferramenta. Cada ícone desse aqui é um objeto que ele faz. E está aqui os diagramas, está vendo? De aula, caso de uso, máquina de estado, atividade, sequência, tempo, comunicação, DER, de rastreabilidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar e instalar o Astache na minha máquina, e a partir daí eu vou usar. O detalhe é que esse produto, por exemplo, ele tem só o Astache UML ou o Astache profissional. Então eu vou baixar o profissional porque tem o diagrama de entidade de relacionamento, que é o que eu quero usar agora, e os diagramas UML. O detalhe é que o Astache profissional, ele só vale por 30 dias, tá? Infelizmente tem isso aí. Mas se você baixar o Astache UML, aí é contínuo, tá? Então eu vou clicar aqui para baixar o profissional e ele vai me mostrar essa outra janela, tem até um vídeo para você aprender a usar, e está aqui, ó, download free trial para macOS por 30 dias. Ao clicar nisso, ele vai fazer o download dessa ferramenta. Ele está pedindo o meu e-mail aqui, né? Eu vou pôr, que não tem problema nenhum, é o meu e-mail institucional, Carlos UFMSBR. Pede para você marcar, só vou aumentar aqui para vocês enxergar, ó, marcar esses dois íconezinhos que você concorda, e aí ele permite eu fazer o download. Aí ele fez o download, eu já vou mostrar o ícone lá, vou clicar para a gente executar e instalar ele, ok? Então, eu baixei esse código aqui que eu quero instalar, que é o Attache Profissional, nesta minha máquina. Eu vou clicar 2 vezes para começar o procedimento de instalar. E, de novo, é continuar, concluir. É bem simples, tá? Ó, vou clicar e ele vai abrir uma outra janela. Então, vocês estão vendo aí o ícone de instalação na minha máquina. Vocês, o Windows pode ser diferente, não tem problema. Só clicar nele para ele instalar. Então ele vai abrir essa janelinha de instalação do Attache, como eu disse, ó, em português, introdução. Eu só vou dar aqui, ó, continuar, continuar, e ele faz a instalação. No meu caso, ele pediu uma senha aqui que é para deixar o sistema passar e instalar, mas de vocês ele não vai pedir isso não, tá? E aí está instalando os pacotes e fez a instalação corretamente, fechar. Então é bem simples de você fazer isso, tudo bem? Então, após eu instalar, eu dar o concluir ou fechar lá, vai aparecer, no caso de, dependendo do sistema operacional, uma pasta chamada Attache Profissional, que eu falei que eu estou instalando a versão profissional, que eu gosto mais dela. Mas vocês têm liberdade de escolher fazer outra. E aí tem o ícone aqui da ferramenta pronta, aplicativo para eu rodar na minha máquina. Então eu vou clicar 2 vezes e vou abrir essa ferramenta do Asta, tá? Ele demora um pouco, se eu não me engano, essa ferramenta acho que é feita em Java, tá, pessoal? Então deve estar aparecendo essa janelinha para você, como eu disse, eu estou usando a versão profissional, é por 30 dias. Ele fala, ó, tá valendo até dia 17 de julho. 30 dias para mim, que hoje é 27 de junho, tá? Menos de 30 dias, é uns 20 dias. Eu dou ok, ele libera para mim a ferramenta. Então, abrindo a minha aplicação Attache, versão profissional, é isso que vocês estão vendo na tela, tudo bem? Então, nesse íconezinho primeiro que aparece aqui em negrito aqui, ó, é para você criar um novo objeto, um novo diagrama. No meu caso, eu vou criar um novo projeto meu que vai ter os diagramas UML nele, tudo bem? Então, ao clicar, ele pergunta aqui qual que é o nome do título. Aí eu coloco, no caso, projeto, eu vou criar aqui os diagramas. Olha só como é interessante. Eu vou criar os diagramas de DER, tá aqui, ó, diagrama entidade e relacionamento, tá em inglês, tá? Mas você pode mudar para a opção em português. Eu gosto de usar em inglês, como eu disse. Aí eu tenho que criar os diagramas de classe e eu tenho que criar o diagrama de sequência de caso de uso, ó. Diagrama de classe, criei lá. Aí eu venho e falo, crio o diagrama de classe de uso, e depois vem e crio o diagrama de sequência. Então, olha só, criou os 3 diagramas e o de entidade de relacionamento. Esse de entidade de relacionamento eu já usei lá em outro módulo, então estou só repetindo a ferramenta agora para vocês fazerem os diagramas de classe, sequência e de uso, tudo bem? Então vamos lá, vamos aprender a usar aqui o diagrama, por exemplo, de caso de uso.
Então, ao clicar duas vezes, ele traz para mim aqui o espaço que eu vou trabalhar, né, com o meu diagrama, aonde eu coloco aqui os objetos, né, dizendo, olha, esse aqui é um ator no meu diagrama de classe de uso, e aí eu posso pôr aqui o meu, na minha interface lá, o que vai fazer isso. Então, por exemplo, como eu começo, eu faço o quê? Um login, né? A primeira coisa que eu faço é um login. Então, eu coloco os meus atores, eu coloco as minhas interfaces que vão ter na minha ferramenta, e eu ligo o ator à interface, ok? Quando eu vou criar, então, os atores, eu vou criar as interfaces e vou relacionar o ator com a interface. No meu caso, no meu exemplo lá, eu tinha o processo de login, o processo de consultar linha, itinerário e pontos, e o processo de logout, sair fora do sistema, tudo bem? Então, quer dizer, na minha previsão lá, eu poderia fazer essas três coisas. Então, eu já pus login ali, aí eu ponho aqui consultar, eu escrevo mesmo, consultar, no caso eram linhas, itinerário e pontos de ônibus. Aí você fala, olha, ficou pequenininho. Não, eu posso aumentar um pouquinho mais aqui, assim, puxar, deixar ele um pouquinho maior. Ele não quer crescer, agora ele vai crescer, pronto. Posso deixar ele um pouquinho maior, tá vendo? Como é uma interface muito amigável, eu consigo fazer todas essas coisas. Aí eu vou e faço a última, que é fazer o quê? Um logout. Quer dizer, eu me logo no sistema, eu consulto e eu saio fora. Três coisinhas básicas e simples. Tudo bem? Aí eu tenho aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais, né? Que ninguém é cego nisso aqui, mas ele aumenta só o desenho. Não, diminuiu. Aumenta. Não, não gostei. Peraí. Ah, tá aqui. Mais. Aí eu tenho aqui os atores, eu tenho aqui os negócios, aqui eu tenho as ligações, perfeito. Então, olha só, o meu ator ali é um cliente, ou um usuário, né, que a gente usou esse termo também, um usuário que pega o sistema de ônibus, né, e aí eu vou e faço as ligações, né, entre o cliente faz o login, o cliente pode fazer a consulta e o cliente pode fazer o logout. Então, eu escolhi aqui, ó, a linhazinha simples. Aí eu tenho vários modelos de linha, quando é extensões, quando é puxar funcionalidades, tudo bem? Vou parar por aqui, que é o mínimo que vocês precisam para fazer lá, para cumprir a tarefa. Então, eu mostrei aqui o diagrama de classe de usos. Vou para o diagrama de classes agora. O diagrama de classes, ele é interessante, porque se você fez o diagrama de entidade de relacionamento, o diagrama de classes pode puxar diretamente as tabelas. Então, isso é interessante. Só que no meu exemplo aqui, como eu estou mostrando para vocês a primeira vez, então eu vou fazer mais básico. Então, eu criei uma classe chamada cliente. Então, veja bem, eu clico aqui nesse objeto, são classes, e vou colocando as classes que tem lá no meu sistema, que eu estou projetando ele. Então, lembra que eu tinha uma classe chamada cliente, usuário, né, que usa o sistema de ônibus? Então, eu vou pôr aqui o usuário, ele põe a classe. Na segunda linha aqui de classe, eu tenho que pôr qual é o campo-chave da minha classe. Então, eu clico com o mouse da direita, ali abre o menuzinho, né? E aí eu posso pôr lá, ó, eu tenho um atributo chamado, ele cria um atributo, e no caso o menos é tipo que ele é essencial, e é o CPF. Então, quer dizer, pelo CPF eu identifico quem é o usuário, tudo bem? E aí eu posso criar mais um atributo, só para a gente pegar a ideia, né? Chamado nome cliente. Desculpe, né? Eu estou usando o termo usuário. Eu posso criar um nome usuário, tudo bem? Mas ele não é um campo-chave, então eu passo ele para a parte de baixo aqui. Então eu criei uma classe usuário, eu posso criar uma classe tipo de usuário, lembra que eu tenho criança, adulto e terceira idade, né? Idosos.
E uma vez que eu fiz isso, essa classe depende de usuário, o tipo depende de usuário, então eu venho, clico num e faço no outro lá e puxo a linha dizendo, olha, só vai ter tipo de usuário se tiver um usuário. Então, primeiro eu crio o usuário, por exemplo, eu, Carlos Alberto, e aí ponho o tipo de usuário, eu sou um adulto, ok? Mas também, lembra que eu poderia falar que o cara fez viagens, né? Então eu coloco aqui, ó, viagens. E aí eu puxo do meu usuário as viagens que foram feitas. Eu só vou ter viagens se tiver um usuário, senão não amarra. E esse é o diagrama de classes. Aí o último diagrama, que é o de sequência, deixa eu abrir o diagrama de sequência, que é o último. Ele também é muito simples de usar, vocês já devem estar fazendo matérias relacionadas. Eu vou lá e crio, né, uma interface. Então, por exemplo, no meu caso, do ponto de ônibus, eu vou ter sempre um celular, tudo bem? Então, eu vou ter um celular, que é um objeto lá, beleza? O meu celular, vou baixar ele um pouquinho aqui, eu vou pôr ele mais para cá, sim. E aí, o meu ator vai interagir com o celular e esse celular vai interagir com um servidor de banco de dados, onde ele vai consultar as linhas lá. Então, eu venho aqui e falo assim, olha, o meu ator cliente, está vendo? Um cliente faz uma solicitação no celular, enviando uma mensagem de acessar, por exemplo. Chama a funcionalidade acessar. Ou melhor, eu já fiz lá login, né? Então eu vou chamar de login isso aqui. Então faz o login. Ao consultar o login aqui no celular, o celular tem que consultar o banco de dados, o servidor. Então, valida login. Olha como a coisa é entrelaçada. Uma vez que validou lá o login, esse meu servidor vai responder se é válido ou não. No caso, válido. Ele reconheceu esse usuário e é válido. Aí eu posso baixar mais um pouquinho, tá vendo? O usuário faz o login, eu pego esse login, mando para o meu servidor para validar. Ele no banco de dados dos clientes, ele valida esse cliente, ele responde válido ou verdadeiro. Aí, essa minha interface no celular vai ter que responder, né, para o cliente, dando acesso. Então, acesso. Ele permite o cara acessar. Isso eu tenho que fazer para todo aquilo lá. Se eu vou consultar de novo, ó, vou consultar agora, tá? Então eu vou criar um outro aqui, ó, começando aonde o cliente consulta. Ao receber essa solicitação, a interface aqui do celular vai chamar o servidor e vai consultar uma linha. Olha como a coisa é entrelaçada. E aí, ao consultar essa linha, esse servidor responde dados, linha. Baixo mais um pouquinho para ficar mais bonitinho, né? E aí, essa interface me responde para o cliente dizendo, olha, visualiza dados. Então, ó, essa interface aqui vai responder para o cliente dizendo visualiza dados. Eu vou parar por aqui. Então, ou seja, eu poderia fazer ainda mais uma, devolver a resposta para o cliente dizendo visualiza os dados, que é o que a minha interface faria lá, tá? Eu vou parar por aqui, porque aí eu já fiz o diagrama de sequência, o de classe e o de caso de uso. Tudo bem? Então, pessoal, eu cliquei aqui, fui lá no Atache, instalei, fiz os diagramas e voltei. Tudo bem? Vou dar continuidade aos meus slides. Então, lembra que eu sou o professor dessa disciplina, eu estou modelando, né, o meu
software de ônibus para visualizar em tempo real os ônibus vindo naquela avenida para eu estar pegando o ônibus no ponto de ônibus. Então, eu modelei lá, no caso aqui, esse é o meu DARE, aonde eu tenho lá as empresas, eu tenho como concessionária várias empresas, eu tenho a frota de ônibus dessa empresa, eu tenho, para essa concessão, eu tenho as linhas de ônibus, para essa linha de ônibus eu tenho o itinerário, para esse itinerário eu tenho os pontos que pertencem ao itinerário ao longo daquela rua, e os pontos é um banco de dados também, uma tabela, né? É uma entidade onde está lá a rua que ele está, o número que ele está, o tipo de ponto que ele está. Por outro lado, eu tenho as viagens realizadas para aquela frota de ônibus, para aquele itinerário. E eu tenho também os clientes, os usuários que utilizam esse sistema, aonde são 3 tipos de usuário. Lembra? Eu falei, são crianças que podem ter uma carteirinha estudantil, adultos, que é o meu caso, e o terceira idade, que são os idosos, que viajam de graça. Mas, ao mesmo tempo, esse cliente ele vai se logar nesse sistema que eu pensei, Bus Online User, né, que é o termo que eu usei em inglês, é o meu sistema, e ele pode ter, né, vários usuários. Um cliente pode ter vários usuários cadastrados e eu faço o login, o processo de registro dele cada vez que ele loga. Então, esse é o meu diagrama entidade de relacionamento. Se eu olhar o meu diagrama de sequência, ó, o meu usuário vai usar uma interface do aplicativo que deve estar num celular, consultando um banco de dados de informações. E quem alimenta esse banco de dados são aquelas concessionárias, aquelas empresas lá, tudo bem? Então, essas empresas atualizam as linhas, itinerário e os pontos com os horários que vai passar. E confirma, devolve uma resposta que confirma. Já um usuário, um cliente, ele se loga no sistema, através lá da interface, identifica ele, né? Solicitando o seu CPF, ele informa o CPF, aí ele valida o CPF como um cliente lá no banco de dados da empresa concessionária, validou o CPF, ele solicita a senha, e aí esse cliente informa a senha, valida lá a senha dele e dá como senha válida. Aí ele apresenta as opções que você poderia escolher nessa aplicação. No caso, ele solicita uma consulta de linha, itinerário e ponto. Lembra que tem viagens favoritas, todas as linhas de ônibus. Então, ele solicita aí para uma linha, para um itinerário, qual é o ponto. E ele vai passar isso para frente para o servidor, recebe essa informação do servidor e o usuário lá, o cliente, visualiza na tela essa informação. Se ele não quer mais, ele faz um logout do sistema. Então, esse é o meu diagrama de sequência para o meu sistema. Tudo bem, pessoal? Se eu vou agora olhar outros diagramas. O diagrama de classe de uso, como eu disse, eu, como um usuário do sistema, eu posso me fazer o processo de login ou o processo de logout. Bem simples, login ou logout. E eu posso fazer uma consulta de linha, itinerários e pontos, ok? Já as empresas concessionárias lá podem atualizar aquelas linhas, que ao atualizar, vão refletir essa atualização nessa consulta do usuário, por isso que tem uma linha tracejada diferente. Ao mesmo tempo, a prefeitura que libera essa concessão para essas empresas pode monitorar e ficar verificando essas linhas itinerárias se estão sendo cumpridas lá pelaquela empresa concessionária. Olha que interessante, hein? Eu coloquei um terceiro ator ali no meu caso de uso. Vocês estão projetando, vocês podem fazer o que vocês quiserem, você tem liberdade total. Eu, na minha liberdade, criei mais um terceiro ator ali. No diagrama de classes, se eu já tenho o DARE lá modelado no Atache, lá na ferramenta, eu já puxo direto. Então, ele puxou para mim, olha, do DARE, ele puxou a tabela de pessoas, ele puxou a tabela de usuários, aí eu tenho aqui, ó, adulto, estudantes, crianças e idosos. Lembra que eu falei que eu tinha 3? Mas aqui são 3 classes. São entidades diferentes. Lá eu misturo tudo e armazeno numa única tabela no banco de dados. Mas aqui são classes com características diferentes. Então eu tive que separar.
Esse mesmo usuário, ele pode fazer o processo de login no Bus Online User, na minha aplicação. Eu tenho que registrar a data e a hora que ele entrou, o que ele consultou lá. Legal? Mas, lembrem-se, uma empresa é uma concessão para aquela linha de ônibus que tem um itinerário, que tem os pontos de acesso, os pontos de ônibus, que faz viagens registrando esses pontos que ele passou lá tal dia e tal hora, para uma frota de ônibus dessa empresa que realiza essa concessão. Então, ou seja, eu mostrei para vocês o diagrama de classes, puxando do meu banco de dados DER, que vocês devem ter aprendido isso em alguma disciplina aí de modelagem, de implementação de aplicação, tá? Então, quer dizer, eu aproveitei que eu já tinha o DER e fiz o meu diagrama de classe puxando direto. Por isso que eu gosto dessa ferramenta. Vocês entenderam o porquê que eu escolhi ela. Para mostrar para vocês que eu pesquisei, eu fui atrás, eu tive que fazer o trabalho de campo igual vocês vão fazer, eu fui lá e pesquisei artigos e livros relacionados. Então, eu achei lá um Smart Station, que é um sistema pervasivo de notificação de paradas de ônibus para pessoas com deficiência visual. Achei interessante. Eu achei um monitoramento online de transporte público usando aplicações mobile, da AAA lá, Latin America Transaction. Eu achei problemas de transporte público coletivo em Presidente Prudente, Brasil. Estava numa revista, achei interessante. Eu relacionei também o UrbX, que é um aplicativo móvel que potencializa a vida urbana. Está lá numa revista de iniciação científica. No Google Play tem uma aplicação chamada Olha o Ônibus, que eu falei para vocês, eu já tinha listado ela. No Google Android, aprenda a criar aplicações para dispositivos móveis. Eu tive que ver como que eu tenho que modelar, como que eu tenho que fazer. Aí eu baixei um modelo computacional para sistemas simulação de transporte urbano. Eu achei legal também esse artigo. Aprendi também alguma coisa. Aí eu continuei desenvolvimento de aplicação móvel para monitoramento de ônibus no Rio de Janeiro, na cidade de Macaé. Achei legal esse artigo, aprendi também mais alguma coisa que eu já fui trazendo para a minha plataforma, para a minha aplicação, para a minha interface. Monitoramento de ônibus usando o KNN, que é uma ferramenta, né? O ATR e o DMC algoritmos, que é de mapeamento por GPS. Olha onde eu fui, para poder ver ele ali just in time, naquele momento, em tempo real. Eu vi o CEMOB, que é uma aplicação que roda lá em Belém do Pará. Eu também vi o TrackBus, que é um aplicativo de apoio para os usuários de ônibus na cidade do Rio de Janeiro, que foi desenvolvido é um trabalho de conclusão de curso da Universidade Federal do Fluminense. Então, na minha visão do meu projeto integrador, tá, que eu não terminei ainda, porque falta a última unidade fazer o relatório final, mas olha como eu andei. Fiz o City Tour, desafio transporte coletivo. Módulo 2, os problemas. Eu vi um ponto de ônibus cheio, é um problema para mim. Opa, posso melhorar isso aí. No módulo 3, uma solução, um software para mobile, que eu chamei de BOLO, Bus Online User, quer dizer, o usuário vai ter online as informações dos ônibus circulando. E eu modelei na primeira parte do módulo 4, fiz a modelagem do mapa conceitual, do DER e dos diagramas UML, de caso de uso, sequência e classe. Ok? Então, eu fiz a parte de modelagem. Na segunda unidade do módulo 4, nós vamos validar isso aí com o relatório final. Encerrando isso aqui, dicas para a organização do seu trabalho. Vocês vão ter que modelar esses protótipos da sua solução aí, vocês vão ter que utilizar as ferramentas que eu sugeri, mas pode usar outras, tá? Então tem que ter uma ferramenta para fazer isso, fica mais fácil, porque se você fizer na mão lá, vai ter que bater foto, anexar, a imagem não sai legal e não vai te mostrar esses erros que você não consegue fazer, não consegue ligar. Então as ferramentas são muito boas para isso, são excelentes para mostrar isso. Você tem que apresentar claramente, né, o que foi o tema estudado, o tema pesquisado, como eu fiz e mostrei para você, aonde eu fui buscar os artigos, as informações, as modelagens e que me incentivou a produzir uma solução inovadora.
Relacionando as disciplinas do curso, e aí falta a última parte, que é o relatório final, que nós vamos ver na próxima unidade. Tem um template para isso, mas lembra, você está propondo uma solução, né? Já modelou ela, mas você tem que reforçar, né? Qual a necessidade, quem atende, qual a prática, por quê, como, onde, quem é o público-alvo e como é essa proposta sua, né? Qual o valor dessa solução sua. Então, no meu caso, na minha cidade não tem uma solução dessa rodando, inovadora, é nova, tem outras, mas nunca instalaram aqui, nunca fizeram aqui, e eu vou ser o primogênio a fazer isso, ok? Para encerrar aqui esse módulo, de novo, continuamos no livro do Design Thinking do Tim Brown, lê os capítulos 9 e 10, coloquei livros de UML para você ver os diagramas, como modelar, tem muito vídeo no YouTube também, não quero ler livro, professor, não quero ir para a biblioteca, vai para o YouTube, cara. E na leitura complementar, eu coloquei fundamentos de desenho orientado ao UML, porque são esses diagramas dessa unidade aqui. Lembrando, o mapa conceitual e o DARE ficou na unidade anterior, mas eu coloquei isso aqui para ajudar vocês e está também relacionado à disciplina de vocês. Encerramos por aqui, ok, pessoal? Um abraço.